sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé, edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e o tema de hoje é empreendedorismo de impacto, construindo negócios que resolvem problemas reais. Hoje nós vamos falar sobre como empreendedores estão criando negócios que resolvem problemas reais, que conciliam impacto positivo, inovação e, muito importante, resultados econômicos. E qual o papel das empresas nessa transformação? E estou muito bem acompanhada de duas pessoas que entendem muito desse assunto. Savile Alves e Pedro Campos. Sejam muito bem-vindos. A Savile Alves, ela é empreendedora de impacto na Solos. Ela é presidente da Associação Brasileira de Logística Reversa, a Belore, e é uma especialista em economia circular e ESG. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E temos também o Pedro Campos, que é empreendedor em bionegócios e fundador da AMZ Foodtech. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu tenho uma pergunta para ambos, que é o trabalho em sustentabilidade é muito intenso, muito recompensador e cheio de desafios também. Qual é o motivador que faz vocês saírem da cama todos os dias para trabalhar nesse front? Começando pela Savile. Nossa, acho que é muita coisa, assim. Acho que eu gosto muito de começar pelas pessoas, sabe? Porque o meu trabalho, ele é com gente o tempo inteiro. Tem algumas profissões que você vai interagindo com equipamentos, maquinários. A minha profissão, né, o meu dia a dia é interagir com pessoas, é falar sobre essa agenda, apresentar dados, levantar possibilidades, seja com o time, né, então, que está ali nessa construção comigo, seja com os clientes, com os parceiros, com as lideranças de cooperativas, com gestores públicos. Então, acho que você está nesse ambiente que você tem a possibilidade de manhã acordar e receber uma ligação de Tico, que é a liderança de uma cooperativa Coperguari. Depois ir para uma reunião com um diretor, um VP de uma empresa gigante que trabalha no mundo inteiro e ter essas visões. De tarde poder ter uma resenha com sua equipe. Então, assim, esse é o meu dia a dia, assim. E eu acho que eu tenho esse grande prazer mesmo de trabalhar com tanta gente legal, interessante e ver muitas visões de mundo. E cada vez mais poder ter abertura da minha consciência, assim, do meu papel nesse planeta, né? E como que a gente pode tentar fazer algo com mais significado, menos esvaziado. Eu acho que hoje a gente tá no mundo, a gente tá desperdiçando muito o nosso tempo com vazios, assim, sabe? Então, acho que esse é o mais legal de trabalhar na Solos e trabalhar com uma agenda voltada para circularidade e inclusão de catadores. Muito legal. Em um tweet, a gente vai aprofundar, tá? O que faz a Solos? Bom, a Solos faz a reciclagem acontecer de forma justa e inclusiva. Muito bom. Vamos falar mais sobre isso logo menos. Pedro? O que me faz levantar todos os dias e conectar com esse tema é exatamente a certeza de que, como sociedade, a gente já tem os mecanismos técnicos e humanos suficientes para resolver esse problema hoje. Então, o fato de eu ter isso muito claro na minha visão faz com que eu queira ser um agente de unir essas coisas. Eu estou falando de tecnologia aplicada, a gente fala tanto de geração de energia quanto de transformação de alimentos, no caso da AMZ Foodtech, e junto com o trabalho dos agricultores, que eu consigo já visualizar quase o problema resolvido, ao mesmo tempo que eu sei que isso demora talvez décadas ou mais do que isso para que se resolva, mas eu consigo ver o caminho até onde a gente precisa chegar para que de fato a gente construa um ambiente muito mais próspero e harmonioso com a própria floresta. E o que faz a AMZ Foodtech? A AMZ Foodtech, hoje, a gente nasceu para ser o principal polo em inovação para a indústria de plant-based, né? A gente chama de alimentos à base de planta no mundo. Então, a gente tem um laboratório no meio da floresta e também uma pequena unidade piloto produtiva onde a gente faz beneficiamento de insumos amazônicos. Muito legal. Conectado com o que vocês acabaram de trazer, mais uma pergunta para ambos, que é qual problema do mundo vocês estão endereçando com as empresas de vocês, Savile? Bom, já quero começar falando que conte comigo para eu ser sua voluntária e experimentar todos esses alimentos maravilhosos, que eu sou vegetariana. Eu também! E tenho muito interesse em me aprofundar nos seus conhecimentos técnicos aí.
Mas voltando assim para a minha agenda, né? É uma agenda que é de resíduos. Então, quando a gente fala do universo do Brasil, assim, a gente tem hoje uma geração de 80 milhões de toneladas, a gente recicla algo em torno de 4, 8%, e a maior parte do que volta para a indústria, né, para ser reciclado, vem da coleta de pessoas que estão numa vulnerabilidade assim abissal e que a gente não pode mais tolerar, assim. Eu acho que eu sempre falo, quando a gente está trabalhando com reciclagem, não é só uma questão ambiental. A gente está se propondo a resolver dois problemas juntos. Um é o problema da taxa de reciclagem, que é baixíssima no nosso país. A gente tem hoje importado lixo de outros países, não porque aqui a gente não tem material suficiente, a gente é um dos maiores mercados consumidores do planeta. Então não é esse o problema. O ponto é, a gente não tem infraestrutura, não tem redes comerciais internas que façam com que esse material pós o consumo volte para a cadeia produtiva. Então esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo que a gente também quer fazer isso, a gente precisa levar em consideração que hoje existem centenas de milhares de famílias que vivem da catação. A maior parte delas, inclusive, não está nos grandes centros urbanos, que é um pouco, acho que, o imaginário das pessoas. Quando a gente fecha o olho e pensar no catador, a gente vai pensar, talvez, alguém num grande centro urbano, como aqui em São Paulo, fazendo a coleta de carroça, por exemplo. Mas, na verdade, a maior parte desses trabalhadores está no lixão, né? Então, porque a maior parte dos nossos municípios ainda não tem uma destinação para aterro sanitário, por exemplo. Então, essa galera tá lá, fazendo o corre dela, fazendo a separação, e essa condição é muito degradante. Então, assim, acho que esse grande problema é o que vai movimentando. Então, na Solos, a gente justamente vai buscando de que forma a gente consegue modelar soluções que possibilitem que essa taxa de reciclagem aumente, né? E a gente vai fazendo isso junto com parceiros, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da profissionalização e da formalidade da cadeia. E isso perpassa, com certeza, pela formalização desses catadores. Então, a gente tem esses dois desafios, porque quando a gente vai falar de aumento de taxas, a gente sempre vai pensar em eficiência, em otimização. E aí, o imaginário, né, do corporativo é maquinário, está precisando de maquinário, está precisando de investimento de tecnologia, e não necessariamente. São coisas muito anteriores, exato, né? E a gente já vai abordar elas em mais profundidade. Pedro, qual é o grande problema que a MZ Food Tech está tentando endereçar? A gente focou, vamos chamar, uma parte bem específica desse problema, onde a gente acredita que os insumos amazônicos, hoje eles têm um potencial, vamos chamar assim, de atingir mercados culinários, né, mercados gastronômicos fora do país, desde que eles estejam em termos técnicos, e aí a gente está falando de certificações internacionais, certificações sociais, certificações também de impacto, devidamente cumpridos, e aí a gente passa a ter acesso ao mercado internacional e aí sim gerar impacto direto nas famílias, né, de agricultores da região. Então, basicamente, o que a gente se propõe a resolver é criar um hub, né, um polo industrial de altíssimo perfil tecnológico, para que a gente possa sair com um produto, quebrar um pouco aquela história de Brasil exportador de matérias-primas, né, onde a maior margem dentro da indústria de alimentos está depois do processamento. Então a gente se dedica a fazer esse processamento dentro da própria floresta, para que a gente possa gerar valor dentro da floresta antes do processo de comercialização. E aí sim você mantém renda dentro da floresta. Então esse é o grande, vamos chamar, motivador e a grande modificação, ou vamos chamar assim, aceleração que a gente espera trazer para a bioeconomia. E há uma crescente geração de demanda, né? Ainda que um pouco tímida, ela está acontecendo, né? Eu reitero aqui a oferta de voluntariado para experimentar esses produtos, que eu também sou vegetariana. Quem sabe a gente não faz uma collab com o chefe Lisiano Lauretti, que também participou do Forest Talks. Tá muito bom, recomendo que confiram. Mas vocês acham que o mercado de vocês está mudando? Ou são os empreendedores de impacto que estão puxando essa agenda? Eu sei que tem desafios muito grandes que vocês estão aí endereçando. Mas qual é a visão de vocês sobre isso, Savila? Acho
com certeza o mundo está se movimentando. Não sou eu ou eu sozinhos que estamos fazendo esse giro acontecer. Assim, no nosso caso, da agenda de resíduos, ela tem muito a ver com a regulamentação. Então, a legislação, ela é um fator quase que um imperativo categórico kantiano, assim, para que as coisas possam acontecer ou não. Então, eu sempre falo, eu tenho tatuagens, não dá para ver que minha blusa está estampada, mas eu vou tatuar a próxima, acho que vai ser aqui na testa, que é Lei 12.305. Procurem no Google, na IA de vocês, que é a lei que é a lei mãe de todas as políticas relacionadas à circularidade e gestão de resíduos no Brasil. Então, sem essa lei, que é uma lei de 2010, e que, coitadinha, fez 16 anos esse ano, mas ainda não está na sua potência máxima, a gente espera que ela alcance logo mais aos 18, sem ela a gente não estaria aqui conversando, eu não teria ambiente de mercado para poder empreender. Então, só ter uma boa ideia, né, ou uma boa intenção não é o suficiente, são super importantes. Eu acho que eu tenho bastante intencionalidade, eu sinto a minha intencionalidade de trabalhar com o que eu trabalho, de fazer as coisas do jeito que a gente faz nas solos, mas mais do que isso, se você não tiver um ambiente possível, seus sonhos só são sonhos, né, porque não tem ímpeto, assim. Gosto de trazer um pouco para a realidade. Não tem ímpeto, não tem sentimento que consiga transpor, às vezes, algumas barreiras que são estruturais. Então, acho que a política pública, para mim, faz toda a diferença. E é por isso também que eu estou como presidente da Bellori, que é um espaço onde a gente consegue puxar agendas com legisladores, né, com gestores públicos, para tentar fazer grandes corporações, para fazer com que essas legislações elas fiquem cada vez mais aderentes às necessidades reais que a gente tem hoje de fazer a reciclagem acontecer. Perfeito. Pedro, quer agregar? Eu vejo, voltando né, esse tema sobre se os empreendedores estão movimentando ou se está sendo puxado, eu sinto que a gente está num momento positivo, onde a gente tem esses dois lados se movimentando de forma relativamente coordenada. Um pouco atrasado ainda a questão de recursos financeiros. Então, por incrível que pareça, nesse tema onde a gente está hoje, talvez o braço, né, o pilar mais atrasado de todos seja o pilar financeiro, né, que ele acaba sendo, vamos chamar assim, uma parte que consegue equalizar e harmonizar, né, tanto o incentivo do incentivos do governos e a predisposição individual de empreendedores ou, né, das próprias comunidades. Então, eu sinto que hoje o lado de consumo tem uma demanda, eu colocaria, extremamente alta. Eu estive na Europa algumas vezes nesse último ano apresentando os produtos da Amazônia. A demanda, na verdade, a gente não tem capacidade hoje, a Amazônia hoje não tem capacidade de atender a demanda que existe dos produtos amazônicos. Que interessante. Então, isso é uma dor maior ainda, aquela dor de, a gente tem a maior parcela da floresta amazônica dentro do nosso país, a gente não consegue gerar, né, a demanda, né, ou partes pequenas da demanda a gente hoje é incapaz. Então, soa aquele alarme assim, vamos nos coordenar, pelo amor de Deus, rápido, porque as pessoas querem, né, e essa ajudar. demanda, ela tá mais fora do Brasil ou dentro também, Pedro? Claramente fora. A demanda, ela vem de fora, né? Se a gente fosse olhar assim, até em termos sociais hoje, pelo menos a percepção que eu tenho é de dentro da floresta brasileira, né, amazônica brasileira, eu me sinto mais conectado em termos de interlocução e agente com a Europa do que com o Brasil. Ou seja, olha só, a floresta amazônica, né, nesse sentido, pelo menos de senso de pertencimento, eu acho que os europeus se sentem muito mais pertencentes e interessados do que os próprios brasileiros. E por que você acha que isso se dá? Quando você olha dois fatores, um que é a distância geográfica, por incrível que pareça, né? Então, a gente está falando de uma área que representa metade do nosso país, né? Então, são dois Brasis, né? Existe o Brasil que a gente convive e depois existe um outro Brasil que é, né, a floresta amazônica. Essa área, se você para fazer algumas reflexões geográficas mesmo,
é o mesmo tempo de voo para Miami do que para São Paulo, né? Você sair de lá e ir para a Europa mas é tão próximo quanto você fazer suas conexões e conseguir chegar no sul do Brasil, ou seja, existe uma proximidade de fato geográfica com a Europa. E segundo, toda a indústria de cosméticos e de fármacos já está conectada à Amazônia há muitos anos. E essas indústrias são lideradas por empresas europeias. Então acabou que eles geraram um vínculo econômico com a Amazônia, talvez anterior ao nosso, que acabou sendo mais pela madeira e pela borracha, e eles trouxeram outros ativos para a pauta econômica. Então eu acho que isso acaba gerando essa dinâmica que parece confuso no primeiro momento, mas depois você vai entendendo que de o contexto fato, e esse é o contexto. Tem outras forças atuando, né? Vamos trazer a conversa para a história dos resultados financeiros, né? Saville, impacto e lucro caminham juntos ou não? Caminham porque a gente está num sistema capitalista. Então, Durkheim diz, né? Tem os fatos sociais. Então, por mais que você, não estou dizendo que é exatamente o meu caso, mas por mais que você até, quando idealize, né, criar uma organização de impacto que vai transformar vidas, você pense que isso deveria perpassar também pela quebra da lógica do capital, isso vai demorar muito, se acontecer, vai demorar muito tempo. Então, pelo menos no momento que estamos vivendo hoje, você precisa conseguir fazer negócios ou estruturas organizacionais que tenham diálogo e estejam inseridas no que é hoje o sistema capitalista. Então, o modelo econômico que a gente tem, ele é realmente o que se sobrepõe a tudo, né? Ainda que você tem ali muito a vontade de fazer as transformações, olhe seus indicadores de impacto, olhe quais são as metas e os compromissos que você tem com a sociedade e com o planeta, você também precisa ter o compromisso e as suas metas financeiras. E hoje, na Solos, isso pra gente também é muito importante. Hoje a gente tem lá a gente chama matriz de sonhos a Solos, o nosso planejamento estratégico. Então a gente tem ali, são seis blocos de objetivos estratégicos. Obviamente, a gente começa pelos de impacto e aí vai entendendo relação com comunidade, clientes, time e chega no financeiro, mas aquilo é super importante. A gente tem, por exemplo, uma meta que é transversal a todo mundo, que é meta de lucro, então ela destrava as nossas metas individuais, que a maior parte, de fato, são metas de impacto, mas isso é fundamental, inclusive porque no nosso modelo a gente vende para grandes corporações. Então, a gente também entende a importância que essas grandes corporações têm, não apenas para mover economicamente, né, as sociedades, mas também porque elas têm uma capacidade de gerar tendências de comportamento e consumo que são fundamentais para que elas também consigam nos dar suporte para gerar esses outros modelos que a gente gostaria que a sociedade tivesse. Então, a gente aprende muito com os nossos clientes, a gente usa muito das estratégias que eles já validaram e que funcionam ali para eles venderem produtos, para que a gente também assuma esse papel no lugar de conseguir incentivar ali o pós-consumo adequado. Então, com certeza, e aí só para dar um adendo, assim, até do que eu estava falando antes, eu sou fruto muito desse ecossistema de impacto. Então, quando eu tive a ideia, eu tive um programa de aceleração, e também eu acho que isso ficou muito forte, né? Esses modelos que precisam ser economicamente viáveis para que a gente possa ter aqui a minha roupa descolada, possa, né, estar nesse ambiente com vocês, poder ter uma grana que me faça ter a oportunidade de escolher o que eu vou consumir, comer, né? Então, acho que isso também é fundamental e a gente precisa trazer essa dignidade para todo mundo. Com certeza. E é desafiador, né, tirar esse estigma quase, né, dos negócios de impacto. Porque muitas vezes, a depender inclusive do segmento, né? Quando você está falando de um negócio que trata circularidade e tem catadores, por exemplo, como seus grandes stakeholders, né? E aí a gente fala de comida plant-based e tudo mais. Fica, às vezes, um estigma dos abraçadores de árvores, né? Aí lá vem aquele povo, né? E também de uma pecha de até um pouco de
as pessoas não estão trabalhando para ter lucro, para fazer as coisas que a Savili está colocando, né? Como que vocês trabalham esse limiar quando vocês tratam com investidores e atores importantes? Pedro, como que você trabalha isso? Eu venho de uma formação, eu sou contador de formação, depois, né, fiz MBA, né, depois fiz mestrado em logística e supply chain, abastecimento. Então, eu tenho uma visão muito, vamos chamar assim, técnica sobre esse problema, né, que a gente vive. E a gente tem duas situações. Aquilo que é o contexto que a gente vive, que eu entendo que ele está totalmente, ele é um contexto quase que autogerado por uma palavra que a gente usa pouco dentro do universo que a gente deveria usar mais, que é a responsabilidade sobre as externalidades, né? As externalidades eu vou ilustrá-la e depois eu volto a como a gente aborda isso dentro do nosso business. Mas a externalidade, eu vou dar um exemplo que eu gosto até dentro da própria área de reciclagem, né? Você vê um caminhão da empresa de refrigerantes, de bebidas, fazendo a distribuição dela, você vai ver ali 2, 3 pessoas, provavelmente CLT, né, com os seus direitos de trabalhador, uniformizados, possivelmente com planos de saúde, um caminhão que atende todas as normas exigidas. E quando você vê o caminhão do time da reciclagem, que está fazendo exatamente o mesmo trabalho, um está colocando o lixo, produto, mas junto com o produto está vindo lixo, que geram as externalidades. E você vê aquele carro de reciclagem, normalmente com aquelas redes, né, as pessoas tanto trabalhando precário, descalças, né? Óbvio, totalmente fora de qualquer padrão trabalhista aceitável, só que quando você olha isso em termos de negócio, value chain, academicamente, na administração, em qualquer escola, né, de negócios do mundo, isso é a mesma cadeia de valor. E essa parte, que são os resíduos da atuação de alguém, que a gente chama de externalidades, essa é a parte onde, né, eu entendo que é onde a gente tem entrado. Então a gente entra, então eu estou colocando isso porque é mais do que fazer algo. É fazer algo, é limpar a sua casa e ainda ter que limpar a casa dos outros. Esse é o nosso trabalho. Então, trazer muito esse olhar técnico para a conversa, talvez até antes da motivação, né? O que gera, aí só para conseguir fechar com a parte financeira que você trouxe, de resultados, força com que, só para finalizar a externalidade e linkar com o resultado, a externalidade ela não é feita porque ela é cara. E ela vai afetar o lucro desta outra entidade, desta empresa. Então ela não trata a externalidade dela porque é cara. Simples assim, ou porque não foi obrigado por lei. Normalmente pelos dois motivos. Então essa externalidade não é tratada por esse motivo. Ou seja, a parte mais cara do processo, ela é delegada ao acaso, alguém vai resolver isso, normalmente são os empreendedores de impacto que se dedicam, ou, né, os próprios catadores e a população carente que se dedica a isso. Então, eu falei isso tudo para dizer que no final, para uma empresa do nosso segmento, do segmento de impacto, precisar entregar resultados financeiros, eu tenho hoje muita clareza em dizer que a gente é no mínimo de 2 a 3 vezes mais eficiente do que uma empresa padrão. Porque eu estou trabalhando já com resíduos que são extremamente mais caros, resíduos sociais e ambientais, extremamente mais caros de manipular e de, vamos chamar, de fazer uma estrutura de resultado financeiro funcionar. Então, exige que você tenha empreendedores realmente de altíssimo perfil, de propósito muito forte, e entendimento e soluções que nem a própria indústria é capaz de dar. Sim. Mas é como a gente precisa conseguir abordar o tema. Então, Com eu sou, no certeza. mínimo, muito mais produtivo em qualquer coisa que eu faço, senão a gente não consegue dar conta. E também não tem minutos de audição de quem realmente interessa, né? Como que você aborda isso, Savili?
Eu amei isso que eu trouxe, eu vou agora também usar, porque vou dar os créditos, óbvio, porque eu me senti até mais grandiosa, assim, mas faz muito sentido, de fato, porque a gente já trabalha num lugar para combater os excessos, né? E também a escassez. Então, o nosso objetivo, óbvio, é gerar resultados financeiros, mas que isso não impeça com que os outros resultados, que também são tão importantes quanto, aconteçam. E eu acho que nos modelos tradicionais isso não é uma premissa. Né? O dinheiro que você precisa acumular no final é a coisa mais importante, entre aspas, custe o que custar. Óbvio que as empresas também, né, têm as suas diligências, etc. Não estou apontando nada para ninguém aqui, mas é mais trazendo que essas externalidades ou as visões de mundo que tem um pouco mais de profundidade mesmo, assim, sabe? De questionamento, elas não são levadas em consideração na hora da tomada de decisão nas empresas tradicionais. E pra gente isso é o tempo inteiro. E a gente vai ter contradições, eu vejo isso, né? Tem contradições. Eu sou já uma contradição. Quando colocar um catador muito vulnerável ao meu lado, a gente já tem uma disparidade. Eu já sou contraditória a ele. Mas isso não me coloca oposta a ele. Eu acho que esse é o trabalho que a gente vem tentando. Como é que a gente tem decência, realiza os nossos desejos e vontades, ao mesmo passo que a gente não se torna o algoz dessa cadeia toda. Então, esse é uma coisa que você precisa se manter alerta. Então, eu, por exemplo, para mim, funciona muito criar regras. E aí eu vou criando as minhas regras, tipo isso. Eu não como carne. É uma regra. Eu não consumo produtos de algumas marcas específicas. Essa é outra regra. Eu não consumo determinado tipo de produto. Isso é uma outra regra. Porque se você pode tudo, é muito difícil você, pela sua linha ética e moralidade, conseguir, às vezes, dizer um não para uma coisa que você, pela linha ética e moral, diria, mas em determinados contextos aquilo se passa, você não percebe que aquilo é aquilo. Então, você criar essas regras claras, e aí eu digo, isso tanto como empreendedora, como cidadã e, óbvio, também no negócio. Então, tem alguns tipos de empresas que a gente não atende. Tem alguns segmentos de mercado que a gente não acredita. Tem algumas premissas que são impossíveis de serem quebradas na hora que a gente vai desenhar um orçamento. Porque a gente vai falar sempre, tá caro, preciso de mais eficiência, preciso de... E aí a gente vai falar, beleza, a gente consegue chegar até aqui, a gente geralmente sim vai trabalhar o orçamento para ele ser mais eficiente, mas tem algumas premissas do tipo, a gente não doa resíduo para a cooperativa, a gente sempre contrata a cooperativa. Para mim, a cooperativa ela é um fornecedor-chave, o catador idem. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga fazer a formalização para justamente a gente já ter todas ali as regras e as regulamentações cumpridas. Então, acho que esses são alguns mecanismos que a gente tem utilizado para buscar ter essa afinidade entre o que a gente se coloca, o que a gente está aqui comunicando, com o que de fato a gente faz, mas é desafiador e vai ter momentos que você vai entrar em contradição e acho que para nós que empreendemos e para os nossos times também é importante que a gente tenha consciência disso e se mantenha atento e forte. Sim, é um bom sumário, Savile. Vocês já trouxeram muitas coisas que as grandes corporações deveriam estar anotando aqui, mas Pedro, se você fosse resumir, o que as grandes empresas podem aprender com os negócios de impacto e vice-versa? Pergunta difícil. Eu vejo quando o propósito não faz parte da estratégia, eu diria que as empresas vão seguir a linha da regulamentação. Então, basicamente, ela vai seguir regulamentação e um pouco de comunicação para, vamos chamar, amenizar o impacto na alma, né? Para a pessoa se sentir participante de um mundo onde ela não esteja prejudicando, embora ela esteja, e todos nós prejudicamos, quando pega um carro a todo momento, mas de forma consciente, não modificar seus negócios para que eles, de fato, sejam negócios construtivos, né, em termos socioeconômicos. Então, eu vejo assim, a grande recomendação que eu tenho dado para as grandes corporações é criar um board que a gente tem chamado de board consciente, né? Então, eles precisam criar, da mesma forma que eles têm um conselho, né, administrativo
um conselho fiscal, um conselho consultivo para estratégias, eles precisam ter um conselho de consciência, né? O que é isso? É você, de fato, colocar a sua estratégia à prova diante de pessoas, da sociedade, de agentes que se importam com a qualidade de vida do planeta. Então, essa instituição desse board, você colocar um presidente de uma multinacional para ter que ter uma aprovação por esse board do seu plano estratégico, né, e não chegar numa reunião de board onde você vê a área de sustentabilidade levando lá séries e séries de iniciativas e são 100% cortadas, 100% cortadas, inúmeras vezes, ou ano após ano, ou com orçamentos que chegam a ser ridículos, para empresas gigantescas, orçamentos da casa de 5 milhões, 10 milhões, orçamentos que são totalmente, vamos chamar assim, até geram certa irritação, né, sobre o quanto está sendo destinado para a remediação do impacto e das próprias externalidades que são causadas. Então, eu acho que falta esse aspecto evolutivo da consciência corporativa. Então, o que eu tenho fomentado são grupos e formações de boards conscientes, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com grandes líderes, né, como que você vai evoluir sua corporação só dentro da lei, se a lei não evolui, vira uma dinâmica que a conta não fecha. Não anda na direção ou na velocidade, talvez, que a sociedade precisa. Sim, sim. Conselho de consciência, anotem aí. O Pedro está disponível para dar essa consultoria, gente. E a Saville também, porque eles estão no front e causando muita transformação necessária, né? E que precisa de impulsionamento, né? Vocês estão de olho em várias áreas, acredito. Empreendedor tem uma ideia a cada dia, né? Mas é uma vida só e vocês precisam focar em algumas coisas, né? A pergunta que eu tenho para ambos é: quais nichos, atividades que vocês acham que tem muita oportunidade para quem quer empreender com impacto hoje em dia? Saville. Bom, acho que primeiro de tudo tem que ser uma coisa que você tenha de fato afinidade, você se encontre ali, porque senão você vai fazer porque é uma onda do mercado e vai ser muito difícil você sustentar. Até isso serve tanto para os empreendedores como também para as equipes de sustentabilidade, SD, impacto das grandes corporações, porque se você não tiver ali no seu estilo de vida hábitos, percepções de mundo, você se abrir para ter essa expansão de consciência, sabe? Ter repertório, então, para além do técnico, que é fundamental para você conseguir analisar dados, entender o que aquilo tudo significa, né? Mas você conhecer a realidade. Então, acho que esse é um ponto, assim, principal. E quando você está falando do empreendedor, se você é uma pessoa que... Acho que tem dois movimentos. Ou você é uma pessoa que é muito bem tecnicamente, trabalhou em grandes empresas, ou, enfim, na academia, tem um conhecimento técnico muito apurado do tema. Eu acho que um caminho vai para a rua. Vai para a rua para você sentir, de fato, o que é esse negócio que você está se propondo a construir, né? Para você entender que cliente é esse, quais são os problemas logísticos de cadeia de fornecedor, etc, etc. E se você é uma pessoa que, na verdade, tem muito ímpeto de rua, que ali foi na raça que você começou a fazer alguma coisa relacionada, também aprofunda esse conhecimento mais técnico, conceitual, para você entender por que aquelas coisas são como são e como é que você pode utilizar, né, técnicas e metodologias para transformar aquela realidade. Eu acho que eu não consigo pensar agora exatamente no mercado. Acho que seria mais um chute da minha parte do que qualquer coisa, mas certamente a área de circularidade e logística reversa vem tendo avanços muito grandes e que, na minha percepção, são avanços que a gente não vai retroceder. São políticas que a gente não vai voltar atrás. A União Europeia também está tomando decisões que vão afetar os mercados, apesar, né, da gente ter aí a Ásia, que é uma outra incógnita, quando a gente fala de muitos temas, incluindo a parte de circularidade. Hoje, o sudeste da Ásia tem vários lixões, o preço do material é tudo muito barato, falta regulamentação, tem a questão toda trabalhista. Então, enfim, vou te excluir a Ásia, porque acho que tem muita coisa para a gente entender ainda,
mas quando a gente fala de mercado europeu e americano também, acho que é uma fase que estamos vivendo nos Estados Unidos, vai passar, e quando isso passar, a busca por soluções que atendam determinados padrões, incluindo padrões de sustentabilidade e, no meu caso, mais circularidade, vão continuar sendo exigidos ou até ainda mais intensificamente ali trabalhados. Então, acho que é esse o caminho, assim, mas com certeza acho que a nossa Amazônia é uma zona que a gente desconhece muito, como o Peu mesmo trouxe, e com certeza lá tem muitas oportunidades. Tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes, assim, e vejo a potência que aquele território pode gerar de bioeconomia, e acho que é uma frente também que a gente precisa estar mais perto. Perfeito. Pedro, quer agregar? A minha sugestão para um empreendedor dentro dessa área de impacto tem muito a ver com o ponto que você trouxe. Eu vejo assim, pegar a expertise atual dessa própria pessoa, né, a área onde ele se diferencia, a área onde ele acumulou experiências, e trazer o olhar que ele gostaria, o que essa expertise dele é capaz de transformar. Né? Porque eu tenho certeza que dentro da experiência de qualquer pessoa, profissional de qualquer pessoa, se ela olhar a ótica dos problemas socioambientais, ele vai encontrar como aquela atividade dele é capaz de transformar. Um exemplo simplório, né, que a gente trouxe aqui, o próprio veganismo. Ou seja, se o cara tem um restaurante, ele fala, cara, então eu vou fazer com que o meu restaurante seja um bom restaurante vegano, ele já começou parte dessa transformação. Então, essa é, né, a orientação que eu dou, assim, pegar o que você acredita, o que você já sabe fazer, enxerga dentro da sua expertise, da sua trajetória, quais são as coisas que você é capaz de transformar para o meio ambiente, para a sociedade, e vira o disco, né? Identificar as lacunas e fazer bem, não é isso? Legal. Bom, para finalizar a nossa conversa, os negócios de vocês estão intimamente ligados com a proposta de manter a floresta em pé, né? Tanto Saville com a circularidade, quanto você, Pedro, aí trabalhando os insumos amazônicos para criar produtos plant-based. Que decisão vocês acham que vai fazer a gente virar daqui 10 anos e dizer manter a floresta em pé valeu a pena, Saville? Nossa, acho que pensando em circularidade, a lógica é quanto mais matéria-prima virgem eu preciso, mais ambientes naturais eu preciso devastar e explorar. Então, se a gente realmente colocar a reciclagem na conta e na principal estratégia de produzir coisas novas, a gente vai conseguir manter esses biomas, porque eles são fundamentais para que a gente possa experienciar o ato de estar vivo, né? Como espécie, a gente precisa desses biomas para existir. Então, acho que botar a reciclagem aí no ponto 1, e óbvio, diminuir o consumo, etc. Mas trazendo aí uma ação bem prática para a minha agenda é reciclar, substituir a matéria-prima virgem pela matéria-prima reciclada. Isso já vai contribuir para a gente deixar nossos biomas vivos. Perfeito, Pedro. Muito legal. Eu vou falar de sonhos aqui, né? Eu espero daqui 10 anos a gente tá falando do crescimento da área de floresta, ao invés de redução. Né? A gente está diminuindo o impacto, a gente está falando já de regeneração. Então, a gente, de fato, ter construído uma economia, né? Lembrando que hoje mais de metade do desmatamento amazônico é para a criação de gado, para a criação de carne. Hoje existe mais cabeça de gado no Brasil do que habitantes. Né? Existem mais vacas encarceradas para a produção de leite do que a população da cidade de São Paulo inteira. Né? Então, são dados que vão passando desapercebidos, ou seja, existe um processo de escravidão animal, e o processo de escravidão animal, que óbvio, antigamente sempre foi utilizado para alimentação, mas que hoje a gente tem infinitos outros meios de produzir alimento. Né? Então, esse processo, ele é o principal hoje processo de devastação da floresta. Então, você vê que o nosso simples hábito alimentar, né, social, né, é capaz de transformar isso tudo. Então, a minha visão eu espero que daqui a 10 anos a gente esteja falando de relatórios com aumento da área
com florestas na Amazônia, né? E não de redução. É um sonho que vale muito a pena continuar a pautar e agir, né, para que ele se torne realidade. Gente, eu aprendi muito nessa conversa, foi ótimo conversar com vocês. Queria entender como que as pessoas acham vocês e continuam essa conversa nas redes, Savile. Bom, podem falar comigo pelo LinkedIn, meu nome só tem eu, Savile Alves, e no Instagram da Solos, que eu não tenho Instagram, sou contra. Mas a Solos tem @alimentesolos. Muito evoluída, Savile. Muito bom, obrigada. Pedro. Vou cair no mesmo problema, também não uso Instagram, então não temos Instagram, e a empresa também não vai ter. Então manda um e-mail, né, estilo antigo, pedro@amzfoodtech.com, e aí a gente se conecta. Muito bom. Alimentação plant-based, sem Instagram. Gente, esses convidados são outro nível. Muito obrigada pela participação de vocês, pela partilha de conhecimento. E a gente vai ficando por aqui. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube, para acompanhar os insights de outros empreendedores especialistas fora de série que estão atuando aí nesse front de manter a floresta em pé. Eu sou Angélica Mari e esse é o Forest Talks. Até a próxima. Tchau, tchau.